Graças a Deus, que bom, né, de estarmos aqui mais uma vez reunidos, ouvindo a palavra de Deus, estar nos preparando, porque não sei se você vem percebendo como vem sendo esses últimos tempos no mundo. Não sei se, às vezes a correria, né, não nos deixa perceber certas situações. Às vezes também possa ser que a preocupação realmente com a nossa vida é tão grande que acaba encobrindo muitas outras situações que estão fora disso, né? Quando eu falo fora disso, é fora da nossa vida. E acaba passando despercebido algumas coisas. O mundo, ele está realmente se aproximando de um fim. Todas as coisas que nós vemos escutando, nas notícias que a gente vem escutando, sempre aconteceu no mundo. Sempre houve guerras, sempre houve doenças, sempre houve barbaridades, né, crimes hediondos. Isso sempre aconteceu no mundo. Mas se nós ficarmos realmente atentos para o que vem acontecendo, nesses últimos tempos e nesses últimos anos, vem se agravando tudo isso. As guerras vêm ficando mais perigosas, as doenças vêm ficando mais perigosas, os crimes hediondos vêm acontecendo com mais frequência e cada vez pior. E isso nos leva a entender biblicamente que o mundo está se aproximando do seu fim. Quando eu falo dessa aproximação, eu não sei se vai ser 1 ano, 10 anos, 15 anos, 100 anos, eu não sei. Mas cada ano que passa vai acabando e vai se encurtando o tempo da terra. Se nós pararmos para perceber, a própria terra já está sendo desgastada por nós seres humanos mesmo. Se você for ver, o ar que nós respiramos não é nada parecido ao ar de 100 anos atrás. Se formos ver a atmosfera, o meio ambiente, não é nada parecido com o que foi há anos atrás. Ou seja, resumindo, é exatamente isso que eu disse: o mundo está se acabando. Jesus, ele vai voltar, isso é certeza. E aí você pode perguntar: mas pastor, igual me falaram na verdade essa semana, mas pastor, eu já venho ouvindo que o mundo vai acabar por tanto tempo, que o Jesus vai voltar na verdade por tanto tempo. Essa pessoa me falou: minha avó falava que Jesus iria voltar. Na verdade, o avô do avô falava que Jesus ia voltar e até agora nada. Meu amado, é que nós não entendemos. E se tem uma coisa que brasileiro tem problema, e eu me incluo nisso como um brasileiro, claro, é o que eu disse aqui na terça-feira, é com interpretação de texto. Nós somos ruins nisso. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos que explicar as coisas minuciosamente para que nós sejamos entendidos perfeitamente. Eu tenho até medo de mandar mensagem escrita. Eu prefiro mandar áudio, porque, pastora Cibele, algumas pessoas têm a capacidade de ler e interpretar de uma forma totalmente negativa as mesmas palavras. Um exemplo: eu posso mandar uma mensagem escrita falando assim: bom dia, olha só a alegria, e a pessoa ler desse jeito: bom dia. E aí pergunta: mas você está bravo dando bom dia? Eu falo: não, é só escrito bom dia. A interpretação cabe por nós mesmos. Então, se tem uma coisa que o brasileiro realmente, assim, o mundo inteiro, né, mas o brasileiro tem esse problema, é de interpretar o texto. E muitos textos, inclusive bíblicos, vêm sendo mal interpretados. E quando eu falo dessa volta de Jesus, as pessoas entendem, claro, Jesus, ele vai voltar no público, ele vai voltar, porque isso é uma palavra que ele deixou, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas quantos do passado Jesus já voltou para eles no particular? Preste atenção nisso. Se Jesus não voltar para nós no coletivo, você pode ter certeza, essa é absoluta, e eu garanto que uma hora Jesus vai voltar para nós no particular. Não sei quanto tempo, eu espero que demore. Eu já fiz um combinado com a minha esposa, que eu vou viver até os 100 anos.
e ela até o 101, porque jamais ela poderá ir primeiro do que eu. Já fomos um combinado, eu combinei com ela, você nunca vai poder ir antes do que eu. Já combinamos, porque se ela for, eu vou viver do quê? Não vivo mais se ela for primeiro. Então, nós já fizemos a combinada e ela aceitou. Ela falou, tá bom, você vai no 100, eu vou no 101 e tá tudo tranquilo. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Nem que seja no particular. Porém, a interpretação de texto, bíblico principalmente, falta muito para nós. Muitas coisas nós não entendemos ou interpretamos de uma forma totalmente errada. E o pior, às vezes nós nem lemos. Às vezes nós acreditamos daquilo que nos falam. Nós pegamos isso como uma verdade e conduzimos essa verdade pela nossa vida para sempre, quando na verdade tudo se resolveria com uma leitura de texto. Hoje nós vamos bater um papo sobre a soberania de Deus. Nós vamos entender verdadeiramente o que Deus é na nossa vida. Nós sabemos o que Ele é. Nós até ouvimos e lemos. O problema é que muitos de nós não vivemos a soberania de Deus na nossa vida. E por não entender essa soberania de Deus na nossa vida, nós ficamos patinando espiritualmente, patinando financeiramente, patinando, administrativamente na nossa vida. E o patinar não faz a parte de Deus, não faz parte de Deus. O agir faz parte de Deus. E para começar, nós vamos ler um texto aqui que está em 2 Crônicas. Vamos ler o capítulo 7, vamos ler 4 versículos, porém esses 4 versículos serão diferentes, não serão consecutivos. Nós vamos ler 2 Crônicas 7, 13 e 14. Depois nós vamos ler 2 Crônicas 7, 19 e 20. 13 e 14, 19 e 20. Livros de Crônicas. Um dos livros mais históricos da Bíblia. Se você quiser saber realmente a história de Israel, a história dos reis, que também tem no livro de Reis, claro, mas quiser saber a história, é só você ler o livro de Crônicas. Crônicas de Israel, Crônicas de Deus, que diz assim, 2 Crônicas 7, 13 e 14, diz assim: se eu, pode perceber que o eu, aqui está tudo em maiúsculo, né? Mas o eu, se a sua Bíblia tiver alguma coisa em minúsculo, está em maiúsculo. O que isso quer dizer? Que é o próprio Deus falando isso. Deus está falando, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Antes de ler os próximos versículos, eu quero basear e entendermos um pouquinho o que Deus quis dizer aqui. Preste atenção, por favor. Olha só, é o próprio Deus. E por que eu falei sobre a interpretação de texto? Porque nós entendemos e fomos ensinados, na maioria das vezes, que Deus é um Deus que só nos traz coisas boas. E na maioria das vezes é. Deus, Ele só traz a sua misericórdia, a sua bondade. Ele é bom do tanto que nós precisarmos para que Ele faça as coisas boas nas nossas vidas. O problema é que quando alguma coisa sai ao contrário daquilo que nós imaginamos, nós já damos crédito para o vermelhinho. Nós já falamos, o inimigo está furioso. Ou essa palavra é uma palavra evangeliquez. Você sabia que tem um idioma dentro das igrejas, né? É o evangeliquez. E o evangeliquez diz que o inimigo está furioso com a minha vida.
E eu vejo, muitas vezes, quando eu ouço essa palavra, que eu já disse muito também, eu imagino uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um alvo espiritual na cabeça, onde o inimigo olha para um monte de gente, mas escolhe aquela porque é especial, e ele decide, o inimigo fala assim, eu vou ficar furioso com a vida daquela pessoa. Imagina, ele é inimigo das nossas almas, sim ou não? Então ele já nasceu furioso com a vida do cristão. Não é porque nós temos alguma coisa em especial, ou nós estamos fazendo alguma coisa especial, que ele irá se levantar e ficar furioso conosco. E é isso que eu quero que nós entendemos aqui. O inimigo, ele já está furioso, como eu disse, sobre as nossas vidas, mas só que ele não tem poder nenhum sobre a vida de um cristão. Entenda isso. Se ele fizer alguma coisa, é porque o Deus permitiu que ele fizesse. Prova, pastor, eu provo, e eu já disse aqui um monte de vezes, com Jó. Ele se aproximou na Assembleia de Deus, o inimigo. Deus falou: onde você estava, Satanás? Ele falou rodeando a terra. Deus testemunha de Jó: viste o meu servo Jó? Nós sabemos da história. De repente o vermelhinho audacioso fala: mas também ele só te serve porque o Senhor faz isso e isso e isso e por ele. Aí vem aqui a história, e aqui vem o resultado. O inimigo olha para Deus e fala: permita-me. Entendeu? O inimigo olha e fala para Deus: permita-me tocar nas coisas dele. Você entendeu que ele não fez por livre vontade? Você entendeu que ele não fez porque ele é poderoso e ele odeia a nossa vida? Ele só fez alguma coisa porque Deus, olhando para ele, respondeu assim: vai, pode ir, só não toca na vida dele. Você entendeu que ele teve uma permissão de Deus? Ou seja, e eu repito sempre o que eu falo aqui: se o inimigo faz alguma coisa na nossa vida, você é cristão, né? Porque se você não for cristão, aí já era, ele vai deitar e rolar mesmo. Mas se nós realmente somos cristãos e amamos Cristo, entregamos a nossa vida para esse Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus quis ou porque Ele permitiu. Pastor, eu não acredito que esse Deus é ruim. Não, ele é ruim, não é questão de ele ser ruim, meu amado. É questão que ele precisa, como nós, filhos dele, ele precisa nos ensinar algumas coisas. Então preste atenção nisso daqui, que isso daqui não vem a maldade de Deus. Aqui vem o ensinamento e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E aqui Deus fala, e se eu quiser, eu vou usar as minhas palavras, meu Deus, querendo dizer o que Deus quis para ficar mais claro as palavras dele. E se eu quiser fechar os céus para a sua vida? Preste atenção nisso, é Deus falando. E se eu fechar o céu para que não derrame mais chuva para vocês? E se eu quiser fechar a torneira de bênçãos para a sua vida? Deus está falando. Ou se ainda se ordenar, olha só, é Deus falando: se eu quiser, se eu ordenar que os gafanhotos devorem a terra. E Deus continua falando: e se eu mesmo, Deus falando isso, e se eu mesmo enviar as pragas. Você entende que não tem aqui inimigo que pode nada contra a sua vida? Se você realmente está confiando na presença dele. Mas Deus, ele pode enviar as pragas sobre a própria gente dele. Olha isso. Deus, ele está falando isso. Só que no versículo 14 ele fala: mas mesmo assim, mas se, aqui tem uma condicional. Aqui é uma coisa que ele fala assim, se você quiser. Se você não quiser também tá beleza, não tenho problema nenhum com isso.
Mas Deus está falando assim, ó: se esse meu povo, ao qual se eu quisesse, eu poderia jogar aí as pragas nele. Se eu quisesse, esse mesmo meu povo, aqueles que me chamam pelo meu nome, Deus olhando e falando assim: esse povinho, quando eu falo não é no pejorativo não, eu falo de pessoas boas, mas se esse povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que vai para a igreja, que ora, que está lá, que intercede, que está me buscando, esse povo aí, ó, ele se humilhar, se ele orar, e se, tudo condicional, e se buscar a minha face, sabe o que vai acontecer? Deus está falando. E tem mais: e se eles se afastarem dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Ou seja, meus amados, tudo aqui é condicional. Às vezes nós olhamos para o céu, nós olhamos para Deus em oração, porque se tem uma coisa que crente é especialista em fazer, é orar. Mas só que orar somente quando está precisando. É triste, mas é sério, faz uma busca na sua vida. Analisa você a si mesmo agora. Analisa aí. É claro que eu não estou generalizando e não é 100%, mas quando nós intensificamos as nossas orações, é só quando alguma coisa está dando errado na nossa vida. Você já percebeu? Se está tudo tranquilo, nossa família está tranquila, relacionamento está tranquilo, o financeiro está tranquilo, quando chega às 5 horas da tarde você fala: ué, eu estou esquecendo de alguma coisa. Aí você para, olha: será que eu esqueci alguma coisa no trabalho? Será que eu esqueci alguma coisa em casa? Aí quando você chega em casa, aí você lembra. Sabe do que você lembra? Eu esqueci de orar. Mas aí a gente justifica, né? Mas o tempo é tão corrido, fiz tanta coisa hoje. Aí sabe o que acontece? Eu esqueci. Deus me entende, Deus sabe como que é. Agora faz um crente passar por tribulação, meu amado. O crente passou por tribulação, ele vai dormir orando, não consegue dormir, ora, acorda orando, vive orando, pedindo para Deus socorrê-lo e fazer alguma coisa. Ou seja, para que nós tenhamos uma vida de oração, é realmente necessário que Deus tranque as portas do céu para nós? Será que é isso verdadeiramente que precisa, só para nós termos uma vida de oração? E aqui Deus, Ele coloca condicionais. Se esse povo aí, que diz que me serve, que chama pelo meu nome, ele vai ter que fazer algumas coisas, se ele quiser. Uma das primeiras coisas é se humilhar. Porque quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, nós abrimos as portas do céu para Ele. Se humilhar não é dizer que nós somos pequenininho, numa casa pequenininha, com um carrinho pequenininho, não. Se humilhar é entregar o nosso coração para Ele. É realmente entender que não há nada mais importante do que servi-lo, do que ter Ele dentro de nós. Então se o meu povo, Deus falando, se humilhar, então primeiro nós temos que nos humilhar para Ele. Acabou aí? Não. Ele coloca mais algumas condicionais. O segundo é orar. Então, ou seja, o povo dele precisa se humilhar, precisa orar. Depois que se humilhou, depois que orou, aí sim nós vamos buscar a face dele. O problema é que muitos de nós estamos querendo buscar a face de Deus sem oração e sem humilhação aos pés dele. Nós já estamos querendo buscar a face dele direto. Senhor, o Senhor não fala comigo, mas só que nós não temos uma vida de oração constante. Aí fica difícil Deus, Ele nos atender às nossas orações. Então primeiro nós temos que nos humilhar, nós temos que orar, nós depois temos que buscar a face dele. E o mais importante de tudo, se afastar dos maus caminhos. E aí eu volto a falar,
Nós estamos querendo as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus, mas nós não estamos orando, nós não estamos buscando a face dEle, nós não estamos nos humilhando e não estamos nos afastando dos maus caminhos, e nós estamos querendo que as bênçãos do Senhor caiam sobre a nossa vida. Não sou eu falando, é o próprio Deus dizendo que isso é impossível. Impossível isso acontecer. Mas se nós buscarmos, nós orarmos, se nós nos afastarmos do mau caminho, Ele nos dá uma garantia. Perceba, aqui Ele não está dando condicional. A condicional é para aquilo que nós podemos fazer. Ele fala: se vocês quiserem fazer, beleza, mas eu te dou uma garantia, que se vocês fizerem isso, eu garanto que eu vou fazer. E o que é, pastor? Ele fala assim, ó: dos céus eu ouvirei, oh glória, dos céus eu ouvirei. Ele perdoará os nossos pecados e erros, e Ele curará a nossa terra. Você já percebeu que aqui Deus, Ele fala assim, ó: eu vou reagir a uma ação que vocês fizerem por mim. Só que quando nós ouvimos isso sobre reação, aqui tem um erro gigante. E esse erro é um erro, muitas vezes até um erro silencioso, que tem entrado no meio do povo de Deus. Achar que Deus só age quando o homem faz algo. Muitos de nós pensamos isso. Deus, Ele só vai reagir a uma ação do homem. Se nós pensarmos nisso, nós imaginaremos que Deus, Ele é limitado, e isso diminui também a soberania dEle. Mas Deus não depende de você agir ou não, mas Ele decidiu, por graça, responder a nossa postura. Ele decidiu responder a nossa postura. E hoje Deus vai alinhar essa nossa visão, para nós entendermos que se quando nós estivermos posturados, Deus vai entrar em ação e agir ao nosso favor. No versículo 19 e 20 ele diz assim, ó: entretanto, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações, você percebe que aqui também é uma condicional? Se que vos entreguei e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, aqui não tem condição, aqui é certeza de novo. O que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã? Que tudo que nós fizermos, Deus não nos obriga a nada. Ele olha para nós e fala assim, ó: se você fizer isso, há uma garantia, eu farei isso. Só que se você deixar de fazer ou fizer alguma coisa ao contrário, Ele também te entrega uma garantia. É condicional. Nós decidimos o que nós iremos fazer. E Deus fala no 20: então, se nós abrirmos mão dEle, entregarmos o estatuto, abandonarmos aquilo que Ele falou, que Ele pediu para nós fazermos, Ele fala: então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto. Deus, Ele fala assim, ó: se você se entregar, orar, buscar, eu vou estar com você. Mas se você me negar e não quiser, não é que eu sou ruim, eu só te entregarei ao devorador. Há condições para as nossas ações, mas não há nenhum tipo de condição para a reação dEle. Então o que Ele procura de nós é uma postura, porque Deus, Ele é sim um Deus de iniciativa. Vamos abrir 1 João 4,19, e aqui nós vamos ter a clareza do que Ele diz para nós. 1 João 4,19 diz assim, ó: nós os amamos, Lucas, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós só amamos a Deus porque antes
de nós escolhermos amar a Ele, Ele já nos amou. Você percebeu aqui que Deus, Ele age referente à nossa postura, mas tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Deus, quando Ele veio, antes de criar o homem, Ele criou a terra, permitiu a terra que criasse os animais, criou o homem, depois criou a mulher do homem, ou seja, Deus já fez tudo. Aí Ele olha para o homem e fala assim, agora tem uma condicional, se vocês agirem desse jeito, eu vou agir desse jeito. Deus está sempre procurando uma postura, ou seja, antes de você orar, Ele já tinha um plano na sua vida. Antes de você nascer, Ele já tinha um propósito. E bem antes de você pecar, entenda isso, Ele já tinha providenciado a redenção sobre as nossas vidas. Muito antes de nós pensarmos qualquer coisa, Ele já tinha oferecido qualquer tipo de escape. Porque em Efésios 1:4 diz assim, antes da fundação do mundo. Você percebeu? Antes desse mundo ele ser fundado, Deus já estava lá. Deus, ele não está reagindo à sua vida, Ele já escreveu a história muito antes de nós existirmos. Mas muito antes disso, 2 Crônicas que nós vimos aqui 7:14, ele diz, se o meu povo se humilhar, se nós nos humilharmos, então Deus ele ouve. Se nós orarmos, então Deus responde. Se nós nos convertermos, então Deus cura. Existe uma chave espiritual aqui muito forte e muito importante, que é posicionamento gera resposta. Posicionamento gera resposta, porque Deus não muda quem Ele é, mas a sua postura, o seu posicionamento define como você experimenta quem Ele é. É a nossa postura que decide quem Deus vai ser na nossa vida. Porque, como eu disse, Deus não muda, mas a nossa experiência com Ele muda tudo quem Ele é. Malaquias 3:6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Mas veja isso, preste atenção por favor. Para o obediente, Ele é o provedor. Para o rebelde, Ele é o justo juiz. E para o quebrantado, Ele é o Deus todo misericordioso. O mesmo Deus, porém respostas totalmente diferentes. Não é Deus que precisa mudar, mas o nosso posicionamento que precisa se alinhar com as vontades de Deus. O nosso posicionamento. Quer ver? Vem aqui, pastora, por favor. Vem aqui, por favor. Fique aqui, por gentileza. Eu vou ilustrar para nós entendermos e ficar mais claro isso. Você está um pitelzinho hoje, hein, nega? Misericórdia. Imagina que eu preparei aqui um banquete. Eu preparei esse banquete, tá? Só que eu deixei esse banquete aqui. Tá aqui, O banquete está aí. Quem preparou o banquete? Eu preparei o banquete. E a pastora aqui, ela está morta de fome. Que é praticamente toda hora isso aqui, né? Meu Deus do céu. Rapaz, se eu comesse tanto que a pastora come, eu já sou gordo, né? Se eu comesse, meu Deus do céu, porque passa... É verdade, pastor Cláudio, ou não? Pastor Flávio, a pastora está... a cada 10 minutos, mas vamos deixar isso aqui para depois. Eu preparei o banquete está lá, e a pastora aqui está com muita fome. Você está com muita fome, pastora. Você ficando aí, você se alimenta? Não, mas eu já preparei. A comida está pronta, está aqui, Come daí, pastora. Não tem como. Não tem como. Você entende
que Deus, Ele já preparou tudo que Ele precisava preparar e já está tudo preparado. Ou seja, nós não precisamos orar para Deus, Deus me abençoa, Ele já abençoou a nossa vida. Não precisa falar, Deus faz tal coisa para mim, Deus faz, Ele sabe, Ele já fez. O problema é que muitas vezes a nossa postura não está deixando nós alcançarmos aquilo que Deus já preparou e já fez para a nossa vida. Ou seja, para a pastora se alimentar, o que ela precisa fazer? Uma decisão. Ela precisa ter uma postura. Ela precisa ir até o banquete e se alimentar. Ela precisa ter uma ação para que quando ela for e pegar esse banquete, ela vai se alimentar daquilo que eu já preparei. E é Deus realmente, obrigado meu amor, pode descer. Aplauda Jesus pela vida da pastora, linda, maravilhosa, meu Deus. Ou seja, meus amados, e eu volto a repetir para ficar bem claro aqui para nós. Tudo o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Já está preparado. O problema é que nós não estamos fazendo aquilo para alcançar aquilo que Deus já preparou para nós. E pastor, como que nós devemos fazer para alcançar as bênçãos de Deus que já foi derramada sobre as nossas vidas? O que nós precisamos ter é fé. Mas uma fé num posicionamento ao qual nós ativamos o céu. Em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é o quê? Você sabe que você lê a Bíblia, eu tenho certeza. Então sem fé é fazer o quê? Preste atenção nisso daqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 9:29 diz assim, ó. Vamos ler essa daqui. Mateus 9:29. Abre aí, por favor. Eu posso tirar isso aqui, meu amor, senão eu vou cair. Imagina a cena que vai dar eu caindo disso daqui. Dá licença, gente. Não liga não. Pastor é assim mesmo, é meio charopeta. Acho melhor eu tirar do que eu cair, né? Já pensou se eu cair? Misericórdia. Ó, Mateus 9:29 diz assim: então lhes tocou os olhos dizendo: seja-vos feito conforme a vossa. Você entende que tudo tem uma condicional para Deus? Ei meu irmão, ei minha irmã, preste atenção nisso daqui. Deus não vai derramar, Deus não vai liberar as bênçãos dele só porque você é bonitinho do olho azul, não. Deus não vai derramar ou vai liberar as bênçãos dele para a nossa vida só porque nós somos o bichinho de Jacó, todo maravilhoso, ou porque nós somos bonzinhos alguma, não. Deus só vai liberar as bênçãos dele e conceder o desejo do nosso coração se nós tivermos. Lembra, esse daqui, ó, Jesus tocou os olhos dele dizendo, ó, foi feito aquilo conforme a sua fé alcançou. Não foi aquilo que você quis, ou não foi aquilo que você queria, não foi aquilo que os outros imaginaram para você. Não, Jesus é bem claro, ele falou assim, ó, foi feito conforme a sua fé, foi feito conforme aquilo que você acredita que eu pudesse fazer por você. Deus, ele já decidiu abençoar. Já foi uma decisão dele, mas a fé determina o quanto você acessa essas bênçãos. Sabe por quê, meu amado? Porque o céu, ele não está fechado. Preste atenção nisso. Existem portas que só abrem com fé, Marcial. Tem portas que só abrem com fé. Não tem jeito. E tem gente dizendo assim, ó, se Deus quiser, ele faz. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se Deus quiser, ele faz, sim ou não? Se Deus quiser, ele faz, sim ou não? E o que Deus quer? Você já parou para perceber o que Deus quer? Muitos de nós ficamos conformados com isso. Ah,
eu vou ficar parado aqui, porque se Deus quiser me abençoar, Ele faz. Eu vou ficar numa forma irresponsável, humana, esperando as coisas caírem do céu, porque se Deus quiser, Ele faz. Eu vou ficar parado esperando que simplesmente a vontade de Deus aconteça sobre a minha vida. Isso até pode parecer espiritual, mas é uma passividade disfarçada. Isso é uma total passividade, porque Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você entendeu que é nós que temos que agir? Você entende que somos nós que temos que alcançar as coisas de Deus, até porque o reino de Deus é alcançado à força. Existe aqui sim responsabilidade humana. Você quer Deus perto de você? Chega primeiro perto dele. Você quer uma resposta de Deus? Primeiro se posicione. Você quer um milagre na sua vida? Se mova em fé. Porque hoje Deus está dizendo: eu não parei de agir, mas você precisa se alinhar para viver o que eu já liberei para você. Nós precisamos nos movimentar para isso. Isaías 59, no versículo 1 e 2 diz assim, ó: a mão do Senhor não está encolhida. Então, ou seja, se a mão do Senhor não está encolhida, as mãos do Senhor estão sempre estendidas para a nossa vida. O problema jamais, o problema jamais foi Deus. O problema sempre foi o nosso posicionamento. Vamos falar sobre alguns posicionamentos aqui. Adão, todos nós conhecemos a história de Adão. Adão é o homem que saiu do lugar certo. Deve estar lá em Gênesis 3, conta a história de Adão. Começou quando Adão saiu do posicionamento de obediência. Deus não se escondeu. Quem foi que se escondeu de Deus? Adão saiu do posicionamento. Deus não quebrou a aliança, foi Adão que quebrou o seu posicionamento, assim quebrando a sua aliança com Deus. Você percebeu que Deus não muda? Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. E eu continuo falando aqui, meu amado, aquilo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele já criou o mundo, Ele já criou o homem, Ele já criou a mulher, Ele já criou tudo que tinha, Ele já liberou as misericórdias dEle, Ele já fez tudo, Ele já abençoou na terra para o povo. O problema é que nós, através do nosso posicionamento, não estamos conseguindo acessar as bênçãos de Deus. É a mesma coisa do que o filho pródigo. Nós sabemos dessa história também. O filho pródigo foi ele que decidiu abandonar o pai. Ele decidiu sair e viver as coisas que o mundo poderia proporcionar para ele. E vamos falar uma verdade aqui que às vezes dói. Muitas vezes a verdade dói. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo aí que eu contei algumas verdades. E esse vídeo deu algumas polêmicas. Por quê? Porque nós às vezes não estamos acostumados de ouvir a verdade. Nós queremos encobrir a verdade, trazendo para aquilo que é benéfico para nós. E vamos falar uma verdade aqui, o que aconteceu. Como eu disse, Deus, Ele jamais muda. E Deus, Ele jamais muda um posicionamento. Quem muda sempre os nossos posicionamentos somos nós. Nós temos a capacidade de estarmos numa vida totalmente tribulada, numa vida toda perdida, numa vida de angústia, amargura por nós mesmos, porque nós buscamos isso, de olhar para Deus e falar: Senhor, agora me ajuda.
Nós vivemos às vezes a nossa vida inteira, nós vivemos anos fazendo tudo aquilo que a nossa carne queria, para chegar num determinado momento onde tudo deu errado, nós jogarmos toda a bagagem nas costas de Deus e falar: Senhor, faça agora. O problema é que nós queremos que seja feito rápido. É igual engordar. Eu passei minha vida inteira engordando, agora eu olho para mim mesmo e falo: eu quero emagrecer essa semana. Não dá. Eu quero, eu tento. Aí eu olho na balança, menos 300 gramas. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas eu passei meus 40 anos engordando e agora, você entende? As coisas de Deus é a mesma coisa. Nós vivemos uma vida aí às vezes a gente quer que Deus resolva assim, num estalar de dedos. E com o filho pródigo nós sabemos o que aconteceu. Ele foi aproveitar uma coisa que era maravilhosa. O mundo é bom sim ou não para a nossa carne, meu amado? É sério, é uma verdade. Vamos falar a verdade? Verdade às vezes dói. As coisas do mundo é maravilhosa para a nossa carne. Ontem nós voltamos do casamento, como a pastora disse, estava um pagodão fervendo, não estava? Ou um pagodão e muita gente feliz, contente. Cara, para a carne isso é bom sim ou não? É sério para quem gosta. Para a carne isso é bom, mas nós não vivemos mais na carne. Nós não vivemos mais as vontades da carne. O filho pródigo, ele quis aproveitar aquilo que era bom para a carne dele. Ele falou: eu vou, e me dá aí a herança ao qual eu tenho de direito, com o pai ainda vivo. Ele foi e aproveitou a vida ao máximo, e Deus permitiu. O pai dele permitiu que ele fizesse isso. Muitas vezes Deus permite que nós façamos coisas erradas também, porque Ele vê o nosso coração, o nosso desejo e fala assim: eu vou deixar ele quebrar a cara. Eu vou deixar que só assim ele vai aprender. Só tem um jeito. Eu cansava de falar para meus filhos: não mexe na tomada, porque eu sei que ali é ruim. O que as crianças faziam? O que seus filhos queriam fazer? Você quer ver uma criança ficar doida? É você falar não para ela. Fala que não pode. Quanto mais você falar para uma criança não pode, mais a criança quer fazer. Sabe por quê? Porque ela é criança, é normal. Sabe por quê? Mesmo Deus falando que a gente não pode fazer, a gente quer fazer. Sabe por quê? Porque nós somos ainda imaturos muitas vezes na fé. Mas nós estamos há 30 anos na igreja, mas a maturidade espiritual ainda continua pequena, continua fraca, porque depois que é um adulto e já passou por certas coisas na vida, entende a importância que tem de obedecer um pai. E isso é um mandamento. Para os jovens que estão aqui, a maioria estão lá em cima e provavelmente estão sendo ensinado isso também, os adolescentes. Obedecer a pai e mãe não é uma opção, é um mandamento. Ele fala: você quer ter vida longa aqui na terra? Quero. Então obedece pai e mãe. Ai, mas o meu pai... Deus não está perguntando como que é seu pai. Deus não está perguntando como é a sua mãe. Deus não quer nem saber como que é. O que ele fala é: quer ter vida longa na terra? Quer ter vida prazerosa na terra? Obedece o pai. É Deus olhando para nós aqui nessa manhã e falando assim: quer ter vida boa aqui nessa terra? Quero. Obedece o pai. Deus falando. É só desse jeito que tem como acontecer. Como eu disse, Deus, ele é um Deus que ele traz a esperança para a nossa vida. Deus, ele é um Deus que não está esperando você agir para ele ser Deus. Deus, ele não precisa da nossa ação para ele provar que ele é Deus, mas ele está esperando que nós nos posicionamos para viver o que ele já liberou para a nossa vida. Posicionamento faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Posicionamento gera a liberação das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O que Deus tinha que fazer,
Ele já fez. Então vou te dar aqui um segredo que vai abrir as portas do céu para a sua vida agora. A partir de agora você não vai poder mais dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sabia. Não, você vai saber. E até quando nós não sabíamos, nós passávamos como inocente. A partir do momento que a gente sabe, nós não somos mais inocentes. Porque Deus, como eu disse, já liberou as bênçãos sobre a nossa vida. E o que nós precisamos fazer é alcançar aquilo que Deus já liberou. Então entenda, Deus, Ele não precisa de nenhum de nós para Ele ser Deus. Você pode ficar revoltado com Ele, você pode não querer mais saber dEle, você pode ir lá: Senhor, se isso não aconteceu, nunca mais te sirvo. Eu vou usar as minhas palavras, que lendo as Escrituras, Deus falaria para nós: o problema é seu. Eu não vou mudar aquilo que eu sou para agradar aquilo que você é. E eu já ouvi isso da pior forma possível. Quantas e quantas vezes eu ajoelhava, olhava e falava: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu vou abandonar tudo. Eu vou largar tudo. Eu não quero mais. E eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração: o problema é seu. Deus fala isso, sabia? Sabe por quê? Não é porque Ele é ruim, não. É porque Ele não vai mudar quem Ele é simplesmente para satisfazer os nossos desejos. Ele não vai mudar quem Ele é para satisfazer os nossos prazeres. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já... Então eu vou te dar um segredo aqui agora. Quer alcançar o coração de Deus? Só tem um tipo de oração que nós devemos fazer. Só um tipo de oração. Me pergunta qual é? Só vou falar se todo mundo perguntar. Qual é? É uma oração de agradecimento. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você é e por aquilo que você ainda não tem, mas que aos olhos espirituais e pela tua fé você já alcançou. E só 3 assim entenderam isso. Só 3 entenderam isso. Agora eu não sei se... Vamos lá, vou explicar de novo. O que você quer para a sua vida? Eu não falo só de bem material, não. Às vezes pode ser uma profissão, às vezes pode ser uma porta aberta em algum outro lugar, não sei. Mentaliza aí o que você quer. Aí você fala assim: mas que seja feita a vontade de Deus. Ele já falou qual que é a vontade dEle para a nossa vida, você ainda não sabe. A vontade dEle é boa, perfeita e o quê? Você sabe. Então por que você fica falando: Deus, se o Senhor quiser, Ele quer. Ele disse que Ele quer. Ele disse que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então por que nós ficamos nessa passividade terrível, esperando que Deus faça alguma coisa sem nós nos movimentarmos? Ele precisa que nós nos movimentamos para que Ele comece a agir na nossa vida. E é isso, a única oração que nós temos é: Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. E quer tocar mais ainda o coração de Deus? Não pede nada para você, pede alguma coisa para esse irmão que está do seu lado. Fala: Senhor, eu já sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se eu ainda não conquistei, é porque a minha fé ainda não chegou lá. Mas Pai, o meu irmão tem menos fé do que eu ainda, Senhor. Então abre as portas para ele. Faça ele ser muito mais abençoado do que eu sou abençoado. Faça ele ganhar as coisas que eu jamais imaginei, Senhor. Se você fizer isso, você vai alcançar o coração de Deus. Às vezes nós não estamos alcançando o coração de Deus, sabe por quê? Porque nós não sabemos pedir, ou então nós pedimos, mas você sabe, tá vendo? Está escrito, tudo que nós precisaríamos saber, nós já sabemos. Está aqui. Então a pergunta não é: Senhor, você não está vendo? É: Senhor, eu estou pedindo mal. Me faça pedir bem. É essa oração que nós temos que fazer. Pai, não é a oração que nós temos que fazer, não é: Pai, abre as portas do céu. Não é essa. É: Senhor, me faça alcançar as portas que já estão abertas. É isso que nós precisamos. Ativar a nossa fé para alcançar as coisas que Deus já derramou sobre a nossa vida.
E eu tenho certeza que a partir dessa manhã as coisas vão ser diferentes, meu amado. Eu tenho certeza que a partir desta manhã você vai entender os propósitos, desígnios de Deus para a sua vida. Só que não adianta fazer isso melado no pecado, não adianta fazer isso sem uma vida de oração, não adianta fazer isso sem buscar a face dele. Quer alcançar o que Deus já abriu, o que Deus já derramou? Faça o que eu li aqui em Crônicas, 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles orarem, eles buscarem a minha face, eles se afastarem do mal, aí sim, tudo aquilo que eu já preparei, eles vão receber. Amém, meus irmãos? Quem entendeu essa palavra de verdade aí? Se você entendeu, dá uma linda salva de palmas para Jesus. É sério.